Olá! O programa Nossa Entidade de hoje traz o Instituto Reciclar, uma organização sem fins lucrativos fundada em 1995 que atua na região do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista. O objetivo é proporcionar a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco social a oportunidade de educação complementar e aprendizado profissional. E para falar mais sobre essas ações, aqui no estúdio recebemos a Renata Ruggiero Moraes, diretora executiva, Mary Ellen Ferreira Nascimento, coordenadora educacional, e também a Joana Vieira, que é uma jovem beneficiada pelo programa Reciclar. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no estúdio com a gente. Eu queria começar então com a Renata e queria que ela me respondesse como é que nasceu o Instituto. Foi em 1995, como eu acabei de dizer, mas ele partiu de onde? Quem teve essa ideia? Carla, primeiro eu queria agradecer o convite para o Reciclar, para a participação no programa Nossa Entidade, aqui na TV Alesp, e contar um pouquinho do nosso trabalho. O Reciclar, ele nasceu em 1995, ele nasceu de uma motivação de um empresário, um executivo que trabalhava em grandes empresas, compartilhando esse desejo com uma professora de inglês com quem ele tinha aulas. E daí eles perceberam que existia uma sinergia ali de interesses e resolveram colocar um projeto social de pé. Ele chamou alguns amigos, algumas pessoas de suas redes pessoais, que juntaram um pouco de energia, um pouco de dinheiro, um pouco de contatos e montaram o Instituto Reciclar. Definiram no primeiro momento o trabalho de desenvolvimento com adolescentes para formação para o mercado de trabalho como foco. Né? Em um primeiro momento, o modelo de atuação no qual o Instituto se baseou foi através da contratação dos jovens a partir de 16 anos para o primeiro emprego. Então, a gente fazendo um paralelo no tempo, né, na década de 90, em 95 a gente não tinha o cenário como a gente tem hoje com a questão do programa aprendizagem. Então, hoje é um desafio para os jovens entrarem no mercado. Há 20 anos atrás era ainda mais, né? Então, a ideia era contratar esses jovens, eles trabalhariam numa oficina de reciclagem de papel e também fazendo um transporte aí no tempo. A gente estava falando de uma época onde a reciclagem do papel estava entrando muito na pauta, foi logo depois da Eco 92, enfim. Então, esses jovens atuando numa oficina de reciclagem de papel, a gente teria condições de desenvolver neles uma série de competências comportamentais que seriam muito importantes para eles para o mercado de trabalho e que muitas vezes a escola não dá conta tanto de desenvolver. Então, através de uma experiência prática e real de trabalho, eles antecipariam desafios que eles encontrariam um pouquinho mais para frente. Você falou um pouquinho sobre essa relação com a Eco 92 que tinha acabado de ser lançada aí, né? Mas por isso até o nome Reciclar do Instituto. Tinha algum empresário ali envolvido entre os fundadores que tinha essa facilidade para poder, olha, é por aqui que a gente vai? Então, o fundador é o Cássio Casseb, que, enfim, um executivo de grandes empresas, com muita experiência prática e muito gás para fazer acontecer. Acho que até diferente do que todo mundo imagina no primeiro momento, o Reciclar, o nome Reciclar não vem da reciclagem propriamente dita, mas ele vem a razão social do Instituto é Instituto de Reciclagem do Adolescente. Então, o foco sempre foi o foco social, né, o trabalho de desenvolvimento do jovem. A reciclagem do papel era o meio, né? Então, durante 20 anos, a gente atuou nesse modelo. Os jovens trabalhavam no período da manhã, almoçavam e à tarde tinha uma complementação educacional, mas nos moldes de reforço escolar, enfim, visando complementar a educação que eles recebiam na escola pública. E daí, depois de 2 a 3 anos, eles saíam do Reciclar, a gente ajudava eles a obterem um segundo emprego, né? Então, a irem para o mercado de trabalho já onde eles seguiriam autônomos ali em diante, né? Por que a região escolhida foi Jaguaré? A região escolhida foi porque, na verdade, essa parceira, né, do Cássio, no momento da fundação do Instituto, ela já tinha um trabalho iniciado naquela região, já conheciam algumas organizações locais, então se identificou que ali era um polo potencial de trabalho. A região oeste ela é uma região, de certa forma, rica, mas ela tem altíssimos polos de alta vulnerabilidade social. Então, e o Jaguaré e outras comunidades ali do entorno, como Rio Pequeno, enfim, a gente também está bem na divisa de Osasco,
são essas comunidades com esses índices muito altos. Então, a gente tem uma região de muito contraste social, né, entre níveis socioeconômicos muito distintos. Antes de continuar as perguntas para a Mary, enfim, eu queria que a gente mostrasse um vídeo, que a gente assistisse um vídeo que conta um pouquinho do trabalho do Instituto. Um grupo de empresários se reúne para criar o Instituto Reciclar, um projeto inovador que veio para ajudar os jovens do Jaguaré a derrubar as barreiras que dificultavam seu desenvolvimento pessoal, profissional e sua entrada no mercado de trabalho. Na nossa oficina de reciclagem de papel, os jovens viviam a experiência do primeiro emprego, com carteira assinada, aprendendo princípios fundamentais sobre o mundo do trabalho, sobre consciência ambiental e social. Nas aulas, eles ampliavam o repertório cultural, o raciocínio lógico e o pensamento crítico que contribuíam para que eles se tornassem cidadãos engajados. No final do programa, já experientes e mais maduros, os jovens eram encaminhados para o segundo emprego. Ao longo de 20 anos, nossa estratégia de educação pelo trabalho foi um sucesso. Foram centenas de jovens beneficiados, 212 toneladas de papel reciclados e mais de 2 milhões de produtos confeccionados para as principais empresas do país. Só que nesses 20 anos o mundo mudou e com ele surgiram novos desafios no mundo do trabalho, novas tecnologias e novas expectativas dos jovens. Diante desse novo cenário, percebemos que estava na hora de reciclar o nosso modelo de desenvolvimento dos jovens. Foram 2 anos de pesquisas para desenvolvermos um novo programa que combina tudo de bom que aprendemos nos 20 anos do Reciclar com o que há de mais inovador nos modelos de educação de hoje. O nosso foco é formar jovens empreendedores, agentes de transformações positivas em sua vida, na família, na comunidade e no trabalho, atuando em 3 dimensões integradas de desenvolvimento. Os jovens aprovados no processo seletivo participam de oficinas criativas de soluções para atender a problemas reais da comunidade. Nelas, os jovens aprendem a prototipar soluções, gerenciar projetos e a trabalhar de forma colaborativa. Os jovens também são preparados para criar o seu primeiro projeto de vida, onde definem um caminho profissional que querem seguir, contando com o apoio de facilitadores que os acompanham em toda a sua trajetória de desenvolvimento, ajudando-os a perceber suas aptidões e talentos. Para que cada jovem tenha uma formação ainda mais valorizada pelo mercado, o Reciclar financia um curso de excelência na área que ele escolheu seguir. O curso ocorre ao longo do segundo no Reciclar, paralelamente à participação nas oficinas criativas no contraturno escolar. Os jovens também aprendem a montar seus currículos, se preparar para entrevistas e dinâmicas e, ao final do programa, contam com o suporte do Reciclar para encaminhá-los a vagas em que sua formação seja valorizada. Após concluir os 2 anos de programa no Reciclar, o jovem passa a contar com um mentor indicado pelo Instituto que vai orientá-lo em suas escolhas e desafios, estimulando a continuar se desenvolvendo e o apoiando em possíveis ajustes nos seus projetos de vida. Novo programa Reciclar, desenvolvendo jovens para empreender na vida, no trabalho e na comunidade. Esse vídeo conta um pouco de como era e como ficou depois de uma reestruturação, uma reciclagem, né, do Instituto. Eu queria que a Mary agora explicasse por que isso foi necessário, né? Como é que vocês viram e sentiram essa necessidade de mudar e quais foram as principais mudanças, o que saiu, o que entrou e o que está dando resultado. Tá. Acho que hoje a gente vive num mundo que está sendo dominado pelos jovens e tem um programa que está
que está conectado a essas demandas, faz muito mais sentido para o jovem. Então, pensar num programa em que o processo de formação, ele compreende e atende aos anseios do jovem e coloca ele diante de um mundo que é atualizado e que as expectativas dele também conversam com esse mundo, eu acho que fez todo sentido para essa mudança. Então, antes a gente tinha a oficina de reciclagem de papel, que até então era onde os jovens eram empregados. Pensar num processo de formação onde a gente pode desenvolver habilidades e competências que também são importantes para o mundo do trabalho, a gente então fez uma reformulação, né? Então deixa de ter a oficina de reciclagem de papel e a gente passa a oferecer as oficinas criativas de soluções, né? Então nesse espaço o jovem, a partir de problemas reais da sociedade, ele propõe soluções criativas por meio de elaboração e gerenciamento e gestão de projetos, né? Acho que nesse formato conecta muito com esse mundo que é do jovem ser empreendedor, mas não no sentido de apenas abrir um próprio negócio, mas dele também empreender na própria comunidade. A partir do momento que ele passa a identificar quais são as questões que o afeta ou afeta a sua família e a comunidade como um todo, como é que ele articula todas essas questões e ele também passa a ser um mobilizador social. Então, nesse sentido, o programa ele conversa bastante com essas demandas do mundo atual, desenvolve habilidades e competências como trabalho em equipe, elaboração de projeto, traz essa visão crítica do mundo e o jovem se posiciona, ele aprende a se posicionar melhor, que eu acho que são competências importantes para um jovem que vai para o mundo do trabalho. Então, nesse sentido, acho que conversa bastante. É o jovem como agente transformador, né? Não Exato. só de si mesmo, mas também da sociedade, do ambiente onde vive. Exato. Tem como você exemplificar um case dessas soluções criativas, dessas oficinas, né? Alguma coisa que te chamou a atenção e que eles trouxeram, até para o público conseguir visualizar um pouco melhor o que seria isso? Sim. Acho que a gente tem jovens bastante propositivo, mas nas oficinas, ao longo do ano de 2017, a gente teve vários projetos. Acho que um que foi bastante intenso foi o do primeiro trimestre, onde os jovens nem conheciam nada sobre elaboração e menos ainda sobre gestão de projetos, mas eles trouxeram essa visão crítica para um produto que ele era talvez mais palpável, né? Então, quando eles trabalharam com o tema consumo, então entendendo um pouco sobre os hábitos de consumo da sociedade e principalmente consumismo, desperdício de alimentos, eles trouxeram alguns produtos que conversavam com essas questões. Então, a gente teve um aplicativo de celular, onde eles podiam trocar coisas, desde roupas até objetos. Então, diminui a questão do consumismo, a compra desnecessária. Eles também promoveram uma exposição de fotografia, onde eles andaram pelo bairro e foram em grandes feiras e supermercados para observar um pouco quais eram as condições dos alimentos, né? Então, desde uma distribuidora como o Ceasa, então ir lá ver como é que esse alimento chega, como é que ele é distribuído para os supermercados e ver dessa distribuição o quanto tem de desperdício. E boa parte desses alimentos eles viam que eram próprios para consumo. Então, eles promoveram uma exposição de fotografia para que as pessoas refletissem sobre a questão do consumo. Um outro produto também foi uma geladeira comunitária, em que os jovens identificaram que na comunidade existem bastante pessoas que precisam de alimentos ou que falta comida, e ter a geladeira comunitária num ponto estratégico da comunidade que a ideia é: quem não tem pode pegar e quem tem compartilha. Então a ideia da geladeira é isso, né? Ter um espaço onde as pessoas possam ajudar umas às outras. Projetos sensacionais, né? Quantos adolescentes, jovens participam de cada projeto? Como é que isso é dividido? A cada ano a gente abre 60 vagas. Esses jovens são divididos por turmas, né? Então depende muito da atividade que é desenvolvida no dia, mas a escolha do grupo depende bastante. Então depende da afinidade com o tema, depende da afinidade com o produto que já está sendo definido, ou até mesmo pela familiaridade. Então a facilidade que tem um ou outro de trabalhar junto. E esses temas, assim, o aplicativo, a geladeira, são sensacionais. Depois eles têm continuidade, tem como, de repente, esse jovem, eu sei que é muito difícil, mas conseguir um patrocínio, conseguir um incentivador e levar essa ideia adiante, porque, assim, são ideias que resolvem, né? Não só os problemas da comunidade local, mas, na verdade, essa ideia do consumo consciente é importantíssima para todo mundo, né? Enfim. Acho
Acho que a gente sempre parte de temas sociais, né? Acho que isso é super importante para promover essa reflexão, e a nossa ideia é que os projetos realmente sejam implementados. Então, o aplicativo, né? Acho que além de toda a experiência que eles tiveram de bolar a ideia, planejar, desenvolver e implantar, então um projeto da ideia até sua execução e lançamento, né, a gente inclusive teve procura de um outro aplicativo, de um outro site de trocas que já existia com uma base de 15 mil usuários, com um convite para se fundirem, né? Então acho que aí é um exemplo aí de que realmente a nossa ideia é que esses projetos e essas soluções criadas pelos jovens vão mesmo para o mundo e sejam, não resolvam um problema totalmente, porque seria... Mas ajudam, né? Mas ajudam, endereçam a questão, né, parcialmente ali na visão do que é possível ser feito por aquele grupo naquele tempo. Joana, queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi a sua entrada no Instituto, como é que você chegou, como é que você conheceu e um pouquinho do que você viveu lá até agora. Eu conheci Reciclar através de amigos que sempre trabalharam lá no outro projeto que tinha. Mas quando eu entrei, eu fiz o processo seletivo, que me ajudou muito, assim, porque eu nunca soube trabalhar muito bem em grupo. E o processo seletivo ajudou muito. E quando eu entrei, eu vi que tinha uma nova oportunidade de seguir em alguma carreira. Eu não sabia em qual área seguir. Eu sempre tive muito essa dúvida. Mas aí, com o passar do tempo, eu vi propostas ou coisas que eu podia fazer que me interessavam muito. E disso eu escolhi um curso de fotografia que surgiu meio assim de repente. Não era minha primeira escolha. Eu adorei quando eu comecei a descobrir que eu queria fazer fotografia. Eu adorei, assim, tipo, foi uma luz que surgiu pra mim. Então, o Reciclar foi muito útil na minha vida e foi muito bom. Com quantos anos você entrou lá? Eu entrei lá e eu tinha 16 anos. Qual era a sua primeira opção? Minha primeira opção era dança. Era dança. Isso. E aí lá é que você teve esse contato com a fotografia, Sim. com essa possibilidade. Foi, porque eu acho que no nosso segundo projeto eu tive a oportunidade de tirar fotos, mexer na máquina, numa câmera profissional, trabalhar com ela mesmo. Então ali foi onde que eu vi que eu realmente gostava. Qual que é o grande desafio para você? Você falou um pouquinho que tinha dificuldade de trabalhar em grupo, né? Porque nessa idade a sociedade é muito desconhecida, né? E você vai ter que levar isso depois para o resto da sua vida adulta e profissional, principalmente. Então, é porque, tipo assim, eu nunca fui muito de trabalhar em grupo, porque eu nunca tive essa oportunidade. Mas aí, com o Reciclar, ali, com os professores, os educadores e a coordenação também ajudando, foi na onde que eu realmente aprendi, assim. A dividir opiniões, ouvir opiniões das pessoas? Ouvir principalmente. Maravilha. Renata, pode falar. A gente é formado na escola, a gente tem as aulas, né, português, matemática. Quando a gente chega no trabalho, né, no mundo do trabalho e na vida como ela é, tudo integrado ao mesmo tempo, né? A gente acessa o que a gente tem de competência e de conhecimento para resolver problemas. Então, o que a gente buscou reproduzir no programa do Reciclar, após essa mudança, foi um pouco dessa experiência, assim, como a partir de um convite, de um desafio, de um tema, né, proposto, como é que a gente consegue acessar tudo o que a gente tem de melhor, que a gente tem de experiência e em grupo, porque afinal a gente não faz nada sozinho no mundo, a gente consegue construir uma ideia, um projeto que é muito maior do que cada um ali conseguiria fazer individualmente, né? Então é um pouco essa experimentação que a gente promove. Os alunos têm entre 16 e 17 anos. Isso. É uma fase em que eles têm muita dúvida mesmo, né? Do que eles vão seguir, o que eles vão ser. Tem muitos casos, agora eu vou falar com a Mary, que é a coordenadora educacional, de adolescentes, de jovens que não sabem, que têm dúvida. A Joana tinha uma primeira opção, que depois ela acabou mudando, mas pode ter jovem que simplesmente não sabe, né? E de repente lá se encontrou. Eu acho que parte do programa onde a gente dedica a projeto de vida é super importante, porque existem aqueles jovens que chegam e não sabem, não têm a menor ideia do que quer fazer, como a gente chega
chegam jovens que estão convictos e falam assim, eu sei o que eu quero fazer. E no processo de formação, ele se descobre e fala, nossa, mas isso não tem nada a ver comigo. Né? Então, já aconteceu como o caso da Joana, né? E durante muito tempo ela queria fazer dança e a gente, vamos pesquisar? Vamos entender como é que funciona? Vamos ver se você se identifica com isso? E aí, o próprio processo de formação dele dentro do Instituto coloca esse jovem em contato com tantas outras áreas que faz ele perceber onde é que ele se encaixa melhor. Já teve jovem também de chegar e dizer que já tinha clareza do que queria fazer, entendendo um pouco mais sobre a área, ele olhou e falou assim, nossa, eu não imaginava que era isso, não tem nada a ver comigo. Né? Então, acho que isso que é importante, assim, do jovem se reconhecer, acho que reconhecer as suas habilidades, descobrir aquelas outras que ele ainda pode desenvolver e nesse processo identificar qual é a área que realmente ele vai ingressar, porque a gente está falando de uma primeira formação para que ele entre para o mundo do trabalho como um profissional e mais preparado, dele se enxergar de fato nessa profissão. Então, acho que isso é muito importante para o processo de formação desse jovem, que ainda sendo bastante novo, né? Então, eles entram aí, tá concluindo o ensino médio e muitas transformações e muitas inquietações ainda surgem. Mas, mesmo assim, eles são guerreiros e não desistem do sonho. Dentro desse processo são levantadas questões como, por exemplo, essa área não é muito rentável, essa área você vai ter que mudar de estado para desenvolver de uma forma plena, ou essa área não é atual, é uma profissão que está se tornando ociosa, né? Porque tem hoje essas transformações, né? As novas profissões, as profissões modernas, tudo isso é falado, tudo isso é estudado, é discutido com esse jovem? Sim. Todo momento isso é discutido com eles. Muitos jovens acabam querendo apresentar pra gente um plano e mostrar, pode ser que essa área que eu estou escolhendo hoje não seja a minha prioritária, mas ela é uma área que vai abrir possibilidade para outras coisas, né? Como também acontece do jovem perceber e entender que essa área que ele quer entrar talvez seja uma área que está se perdendo aí no mundo do trabalho. Acontece. O que a gente faz também é promover uma feira das profissões, onde esse jovem entra em contato com profissionais de várias áreas. E no ano passado, especificamente, a gente teve profissionais de várias áreas, onde eles trouxeram dicas e mostraram para o jovem, se ele quisesse entrar naquela área, qual seria uma possibilidade de formação técnica para ele começar como um profissional. Então, isso abriu bastante a mente deles. Acho que a feira foi uma referência. Eles usaram bastante isso. A gente tem jovens hoje que ainda estão em contatos com esses profissionais, né? Como tem uma jovem que queria fazer arquitetura e entrou na área de designer de interiores, e a primeira coisa que ela fez quando entrou na área foi mandar um e-mail para esse profissional e contar a história dela, né? Ele entrou em contato com a gente, contou um pouquinho, tá super feliz, assim, então acho que isso é legal. Ele teve um feedback, né, do Exatamente. que ele conversou ali. Você participou, Joana, dessas feiras de profissões? Teve esse contato com algum fotógrafo? Tive, sim. Ele mostrou alguns trabalhos dele, como ele trabalhou justamente no computador dele, assim, mostrou os equipamentos dele. E foi muito bom, porque é ali que eu vi que eu realmente queria fazer fotografia. Maravilha. Eu queria que você falasse um pouquinho, Renata, sobre as barreiras, né? A gente já falou, a gente falou no vídeo também, romper as barreiras. Quais barreiras são essas e quão difícil elas são, assim? Bom, barreiras é o que não falta, né, no terceiro setor, mas eu acho que vontade também é o que não falta. Então, acho que a gente tem, de certa forma, algumas dificuldades no trabalho. Acho que a primeira no momento que a gente contacta o jovem pelo primeiro momento, ele tem 15 anos quando ele participa do nosso processo seletivo. Então, de certa forma, ele ainda está distante do mundo do trabalho. E como é que você traz para ele a importância de mergulhar num processo como esse, né? Um programa que, na verdade, a gente tem um ciclo de 4 anos, porque são 2 anos iniciais onde ele tem atividade presencial no Reciclar, e depois mais 2 anos onde a gente tem uma mentoria, né? A gente tem um mentor que o acompanha e todo um trabalho de apoio à empregabilidade. Então, é um ciclo de 4 anos, né? Para um jovem de 15 anos, isso é quase 1/3 da vida dele, né? Uma perspectiva muito de longo prazo. Então, acho que esse é um desafio, né? E um programa que demanda. O jovem está lá todo dia conosco, um tempo à tarde que ele poderia estar se divertindo, vendo TV, passeando com os amigos, enfim. Mas a gente acredita que é fundamental. Acho que uma outra barreira é também o quanto que a gente consegue
fazer o jovem, e daí não só o jovem, mas a sua família também, comprar a ideia de que vale a pena dedicar 2 anos ali mais intensivamente ao estudo, à formação socioemocional e técnica que o programa promove, porque isso vai se refletir na carreira dele ali na frente. Então é uma escolha, né? O jovem acaba não conseguindo poder trabalhar nessa época, né? Mas ao mesmo tempo a gente acredita que é uma escolha que vale muito mais a pena do que ele começasse a trabalhar num trabalho e, enfim, que não tivesse conectado ao que ele quer fazer futuramente, enfim. Então, acho que esse é outro desafio. Então, o trabalho, de certa forma, é o nosso maior concorrente, né? E acho que terceiro grande desafio é trazer profissionais que estejam preparados para conduzir um processo de formação abrangente como esse. Né? A gente tem muita gente boa que vem, enfim, que tem a origem de formação nas escolas, a escola também vem se transformando nesse tempo todo, mas tem uma formação e experiência mais ligada ao mundo escolar, que não é o que a gente promove no Reciclar, né? Então, a gente tem buscado compor um time diverso de profissionais e de competências que esse grupo consegue sim promover essa experiência ao jovem. E por fim, mas não menos importante, acho que recursos, né, pessoas, investidores que acreditem nesse modelo e que apoiem o programa do Reciclar, os jovens, enfim. Então esse sempre é um desafio muito grande no terceiro setor como um todo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o segundo desafio. É difícil das pessoas, os pais, a família, de repente entender que é importante, que vai ser transformador na vida daquele jovem, 1 ano, 2 a mais ali? Sim. Eu acho que tem um recorte primeiro. Assim, acho que tem famílias que não têm essa condição, né, do jovem não trabalhar. Então, tem famílias que precisam que o jovem trabalhe para poder, inclusive, né, para a subsistência da família. Daí eu acho que já é uma questão que daí não é de julgamento de valor, é de uma necessidade. Daí existe um outro grupo de famílias que seria muito bom se o jovem trabalhasse e pudesse contribuir, mas que a gente, é nessas famílias que a gente busca mostrar o valor dessa dedicação mais intensiva ao estudo, porque isso vai se refletir lá na frente. Hoje o que a gente vê na prática é que, e daí pegando os últimos 15 anos, o acesso ao ensino superior foi muito facilitado por meio do crédito estudantil, enfim, da abertura de muitas faculdades, universidades. Então o jovem passou a ter esse desejo de fazer faculdade, o que é muito bom, né? Mas na prática, e isso é mostrado por pesquisas mesmo, os jovens acabavam escolhendo, né, na verdade, isso que a gente procura reverter no Reciclar, mas acabam escolhendo uma faculdade e o curso que vão fazer pelo valor da mensalidade e não por algo que é o que eles têm interesse, que eles têm vocação para tal. Então acabam escolhendo por algo que cabe no bolso, mas que não é o que eles querem seguir, conseguem pagar e terminar o curso com muito esforço, né, financeiro e tal, e acabam depois da faculdade indo trabalhar em outras coisas que não é na área onde eles se formaram na faculdade. Então a gente queria romper esse ciclo, a gente queria que o jovem pudesse ter uma escolha mais consciente de carreira, entrasse, fizesse a formação técnica, onde ele já vai poder ter contato com a profissão e com a área e confirmar ou não aquilo que ele escolheu, e pudesse já entrar no mercado de trabalho numa posição melhor, já numa posição técnica e ganhando também melhor, para que ele possa, num segundo momento, fazer a faculdade e aí pagar e seguir esse caminho que é o que a gente estimula. A gente continua falando sobre esse tema daqui a pouquinho. O programa Nossa Entidade de hoje vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já. O programa Nossa Entidade de hoje fala sobre o Instituto Reciclar, uma organização sem fins lucrativos que trabalha com jovens em situação de vulnerabilidade e risco social. Aqui no estúdio, Renata Ruggiero Moraes, diretora executiva, Mary Ellen Ferreira Nascimento, coordenadora educacional, e também Joana Vieira, jovem beneficiada pelo programa Reciclar. No bloco anterior, a Renata estava falando um pouquinho sobre a escolha da faculdade, né? E as pessoas, os jovens, às vezes escolhem o que cabe no bolso. Quais são os riscos disso?
Acho que o risco disso já é difícil escolher a profissão, acho que, né, para qualquer jovem, e hoje eu brinco que deve ser muito difícil, ainda mais do que, né, na minha época, porque a diversidade de rumos aí tem cada vez aumentado mais, mas acho que o grande perigo disso é o jovem seguir, primeiro, frustrado numa carreira escolhida com pouca consciência, né, enfim, ele não conseguir explorar o seu melhor, né? Então, acho que todo mundo tem as suas qualidades, suas potências, né? E o que a gente busca, através do trabalho de projeto de vida, é fazer esse jovem identificar aquilo que ele faz com maior prazer e com menos energia, aquela coisa que flui, né? Então, acho que o risco dele escolher uma profissão pelo valor da mensalidade é essa e, eventualmente, de escolher também carreiras que não têm muitas oportunidades no mercado e daí acontece dele ir trabalhar em outra área que não tem nada a ver com o que ele se formou, enfim. Então, acho que, de certa forma, é isso e um investimento quase que, não diria que jogado no lixo, porque qualquer curso, mesmo que a gente não vá fazer, trabalhar depois na área, sempre é rico, mas é um investimento que não vai ter o retorno direto na carreira dele, né? E é isso que a gente procura reverter. Mary, o projeto de vida ele vem justamente para que isso não aconteça, é isso, né? Exatamente. Como eu tinha falado anteriormente, que é o jovem, ele olhar para aquilo que ele mais gosta de fazer, como é que eu transformo isso em uma profissão, uma carreira, né? Então, sempre casado, né? Então, o que eu gosto de fazer com as demandas do mercado, se eu tenho uma facilidade ou não de me empregar nessa área, ou se é uma área para abrir o próprio negócio, se abre o próprio negócio, como abre um próprio negócio. Então, com base nisso, o jovem, quando ele vai buscar de fato o seu curso técnico, ele já tem mais clareza de qual área ele vai, né? Então, por exemplo, a Joana, né, tá fazendo o curso de fotografia depois de passar por todo esse processo. Então, por mais que ela não vai pagar o curso ele é 100% custeado pelo Reciclar, mas é uma formação em que ela tem certeza que ela está indo no caminho certo. Então, a chance de realização profissional é maior. Essa escolha foi sua, né, Joana? Você Sim. escolheu o curso técnico, escolheu a profissão. Sim, foi minha escolha, sim. E como é que é esse custear, né? Aí é que vem, né? Porque mexe com a grana, né? Como é que coloca os jovens nos cursos técnicos com o custo todo bancado pelo Instituto, né? Acho que primeiro tem uma questão que a gente trabalha muito, que é uma premissa do programa, que é a questão da singularidade. Então, a Mary comentou sobre o trabalho de projeto de vida, o que a gente busca fazer é trazer todas essas reflexões, mas as escolhas são todas feitas pelo jovem, né? Então, o jovem que escolhe a área que ele quer do leque do que é possível, né? Num segundo momento, a partir dessas escolhas de área, a gente identifica quais são as melhores escolas técnicas em cada uma dessas áreas. Então, o Reciclar tem um papel de uma curadoria de qualidade, porque a gente quer garantir que, uma vez escolhido a área, ele vai estudar no melhor lugar, ter a melhor formação técnica. E daí a gente custeia integralmente. Alguns cursos, algumas dessas escolas técnicas parceiras são pagas, então a gente tem, por exemplo, a Escola Técnica do Hospital Albert Einstein na área de saúde, a Escola Pan-Americana na área de comunicação, design, a gente tem o Senac, a gente tem o Célia Helena, que é na área de teatro, então são diversas escolas, mas também tem as escolas técnicas que não são particulares, as ETECs, porque o que a gente busca é que ele estude na melhor formação. Se a melhor formação é uma ETEC, é lá que ele vai estudar. Obviamente, tem que passar por todo o processo seletivo e ser admitido no caso das escolas que têm o processo seletivo. E aí é o trabalho que a gente faz no dia a dia de ir buscar parceiros, né, sejam empresas, pessoas físicas, que acreditem nessa causa e nos ajudem a bancar todo esse investimento, né? O Reciclar tem uma escolha, um posicionamento estratégico que é de optar por investir muito numa quantidade limitada de jovens, né? E não investir numa quantidade muito grande, mas ter uma contribuição muito pequena na vida de cada um deles. Então, a gente pretende investir muito, mas causar grandes transformações na vida, na trajetória desses jovens que conosco participam. E aí, esse número limitado de quanto? Então, a gente tem, como a Mary comentou, a gente recebe 60 novos jovens por ano. Então,
agora a gente está com o ano 1 e o ano 2 acontecendo simultaneamente, então a gente está com cerca de 100 e poucos jovens, já, enfim, considerando a pequena evasão que a gente teve. Então, mais ou menos a gente funciona com esse número anualmente, né? E daí os que estão no segundo ano vão terminar o curso técnico, ano que vem entram mais 60 e assim vai. Mas é um investimento de ordem equivalente a um custo de uma escola particular das melhores de São Paulo. Essas escolas pagas que você mencionou, elas oferecem bolsas? Como é que funciona essa parceria? A gente está estabelecendo essa relação de parceria desde há 2 anos atrás, né? Quando a gente começou nesse processo de transição. A ideia é que a gente realmente consiga ter uma participação, uma coparticipação, diria assim, das escolas no custeio dos programas. A gente ainda não tem nenhuma que custeie integralmente, né? Mas acho que à medida que a gente vai tendo histórico de relacionamento, quantidade de jovens estudando em cada uma das escolas, a gente vai conseguir avançar para isso. Hoje, o Reciclar banca integralmente o custo das escolas onde os jovens estão estudando. Bom, continuando falando sobre dinheiro, como é que o Instituto se mantém, né? São parceiros, são empresas financiadoras, como é que funciona isso? Porque tudo isso tem um custo, né? Desde que o aluno ingressa, ele já tem um custo para o Instituto. Sim. A gente tem várias fontes de recursos, né? Mas é um trabalho que é um trabalho do dia a dia, né? Então a gente tem desde pessoas físicas que são mantenedores e padrinhos de jovens, que muitas delas estão conosco, inclusive desde a fundação do Reciclar. A gente tem empresas parceiras que nos apoiam ou institucionalmente ou através de projetos. A gente tem os projetos incentivados, né, FUNCAD, CONDECA, Rouanet, né, no qual a gente trabalha também com apoio de empresas, mas através das leis de incentivo. A gente tem a Nota Fiscal Paulista, que também é uma fonte expressiva de recursos. Agora a gente teve uma mudança nesse cenário das regras do programa e a gente também está enfrentando um desafio em relação a isso. E a gente também tem recursos obtidos através da realização de eventos. Então é um pouco de cada, né? A gente diria que a gente tem até um mix diversificado, que a gente ainda tem isso o desafio de aumentar. Né? Porque quando você Exatamente. tem uma fonte só, se ela seca, né, o Instituto fecha as portas. Exatamente. O que são esses eventos, Renata? A gente tem, de vez em quando a gente faz alguns jantares, né? A gente fez alguns anos atrás, quando a gente fez 20 anos no Reciclar. A gente faz alguns bazares pontualmente, seja para a comunidade onde a gente está inserido, seja para outros públicos. Então, a gente vai organizando pequenos eventos que vão complementando, de certa forma, a nossa obtenção de recursos. Esses materiais que eram feitos da reciclagem, eles são vendidos? O que vocês têm ali para oferecer? Então, quando a gente tinha no modelo a oficina de reciclagem de papel, sim, essa até foi uma das razões pela qual o modelo foi criado lá em 95. Que o trabalho da reciclagem do papel e a transformação desse papel reciclado em produtos pudesse ser uma fonte expressiva de recursos e pudesse, idealmente, até custear o custo do programa integral. O que a gente, né, vê é que, na prática, nesses 20 anos, a gente teve mudança também no cenário da questão do papel, então a gente passou a usar o papel certificado de forma mais disseminada, ao invés de papel reciclado, então diminuiu a procura, de certa forma, pelos produtos de origem de papel reciclado. Mas, de certa forma, durante 20 anos, foi uma fonte de recursos bastante expressiva do Instituto. Isso que eu estou na mão é um relatório de atividades, né? Qual que é o objetivo? É justamente dar um feedback para esses investidores, esses parceiros, de tudo que o Instituto está realizando? Sim. Acho que a gente tem um compromisso com a questão da transparência e da integridade em tudo que a gente faz. A gente desenvolve esse relatório para prestação de contas, não só para parceiros, mas para todos os públicos com os quais a gente se relaciona. Então, é um relatório que fala não só das nossas contas, mas fala também das nossas atividades. Então, ele busca atingir um público ampliado, né? Agora, além dele, a gente tem para cada parceiro específico um relatório customizado, com detalhes, enfim, com números, com, enfim, todo o detalhamento dos projetos, né, que a gente realiza e que são apoiados pelas empresas.
Mary, são quantos profissionais envolvidos em tudo isso, né? Em todos os trabalhos e atividades do Instituto? Hoje, na área educacional, nós temos 10 educadores. Tem eu atuando na coordenação e mais uma assistente. Diretamente com os jovens somos nós, mas a gente tem hoje, acho que uma média de 24, né? 24 funcionários, envolvendo a área de administrativa, comunicação, captação de recursos e entre os educadores também. São funcionários, não são voluntários? Não, são funcionários. O Instituto trabalha com voluntários? Ele conta com esse braço? A gente está estruturando agora o programa de voluntariado, que na verdade, vai ser a atuação durante o 3º e o 4º ano desse modelo, que é através da mentoria. Então, a ideia é que a gente, ao longo desse ano, a gente consiga engajar profissionais que estejam comprometidos em, de certa forma, fazer um trabalho de mentor junto a um jovem, preferencialmente na área em que esse jovem esteja seguindo, e tenha contatos periódicos ao longo desses 2 anos, né, 3º e 4º ano do nosso programa, aconselhando ele nessa transição, né, que é uma fase crítica da vida, assim, a mudança da escola para o mundo do trabalho, da adolescência para a juventude. Então, é um momento que surgem muitas questões, né? A gente, de certa forma, está muito próximo do jovem enquanto ele está presencialmente participando das nossas atividades, e a gente não queria fazer uma ruptura abrupta disso. Então, a gente brinca até que é quase como se fosse um desmame, né, do programa, mas é super fundamental, assim, esse mentor tem um papel super estratégico. É um conselheiro? É um conselheiro para o jovem, né, mas no papel de orientá-lo, inclusive também de ajudá-lo a buscar emprego, a abrir portas, né, porque se for um profissional da área em que o jovem está seguindo, está estudando, ele tem muitos contatos nessa área, então ele ajuda também nesse processo de apoio à empregabilidade que a gente apoia o jovem também. A partir do momento que o jovem vai para o curso técnico, ele já tem esse mentor? Não, é a partir do 3º ano do programa, no final do 2º ano, né? Então, por exemplo, a Joana começou o programa conosco ano passado. No 1º ano ela fez apenas as atividades no Reciclar, que não são poucas, diariamente. Agora ela está indo para o segundo, ela está no começo do 2º ano e além das atividades no Reciclar, com uma carga horária um pouco menor que o 1º ano, ela está fazendo curso técnico, né, na área de fotografia junto à Escola Pan-Americana. E no final desse ano, ela vai ter terminado a escola, porque além disso tudo, ela tem a escola, né? Ela vai terminar a escola e daí ela vai conseguir ir para o mercado de trabalho. Então, ela continua o curso, porque geralmente o curso técnico tem um pouquinho mais de 1 ano, começa a receber o apoio do mentor, né, através de contatos e orientações periódicas, e a gente tem todo um trabalho de apoio à empregabilidade, então, ou seja, empoderá-la para saber e buscar, enfim, o seu emprego, estar preparada para passar pelos processos, assim como também trabalhar uma rede de empresas parceiras, né, possíveis empregadoras. Então, a gente quer fazer esse link, né, entre os jovens e as empresas que buscam, de certa forma, esses jovens para contratar. Joana, eu queria que você falasse um pouquinho da tua rotina. A Renata falou que sua rotina é corrida. Então, de manhã eu vou para a escola e dia de terça e quinta à tarde eu faço curso técnico. Aí para o Reciclar eu vou dia de segunda e quarta. Quais são suas atividades no Reciclar? Dia de segunda a gente tem atividade com linguagens sobre língua portuguesa, essas coisas, como mais um auxílio como você precisa. E dia de quarta a gente trabalha com as oficinas criativas de soluções. A maioria dos jovens e adolescentes tem essa rotina lá dentro? Tem. É isso? Na verdade, os jovens que estão no ano 1, eles vão para o Reciclar diariamente, eles têm uma carga maior de atividade, então eles vão de segunda a sexta-feira, das 2 às 5 da tarde, isso distribuído em várias atividades ao longo do dia. Os jovens que estão no ano 2, então, além de fazer o curso técnico e a escola, eles vão para o Reciclar com uma carga horária reduzida. Então, a Joana, por exemplo, ela vai 2 vezes na semana. Um dia para oficinas que a gente chama oficinas de suporte. Então, a de linguagem oral e escrita tem muito mais a ver com um repertório do que ela vai precisar no mundo do trabalho, de forma muito mais prática. Então, escrever e-mail, que tipos de materiais de comunicação eu uso no meu dia a dia de trabalho que eu preciso dominar. Então, a gente desenvolve essas habilidades nessas oficinas. Tem as oficinas de tecnologia também, que ela esqueceu de mencionar. Sim. E as oficinas criativas de soluções, que são às quartas-feiras, então tem uma carga maior de 3 horas
no mesmo dia. Que é quando esses jovens propõem aquelas ideias maravilhosas Exatamente. que você já falou aqui, né? Isso. Falou um pouquinho. E uma vez por mês eles também têm de sábado, eles vão para a gente fazer um trabalho de projeto de vida, Isso. continuando, dando continuidade ao trabalho que a gente iniciou no primeiro ano, né? Então, auxiliando eles aí como lidar com essas dificuldades, seja de rotina, seja... É uma enfim, espécie de oficina? É um trabalho que a conjunto? gente faz coletivo, né? É conduzido por 2 psicólogos que a gente tem, mas é um trabalho de grupo, né? Mas relacionado a essas escolhas aí a ver com o projeto de vida deles, escola profissional, como isso se liga na vida pessoal e, enfim, as dificuldades que estão encontrando nos cursos técnicos, né? Acho que é uma realidade que eles saem de um ambiente de escola, onde só convivem com jovens da mesma idade, para ir para um ambiente de formação técnica, onde as idades são muito variadas, tem gente que já teve experiência profissional na área, tem gente que não teve. Então, já é uma transição, né, de relacionamento, de forma de encarar, fazendo essa ponte aí da escola para o trabalho. Tem alguma dificuldade, Renata, quando esse jovem chega no curso técnico, de repente chegar com um conhecimento um pouco abaixo, né? Porque saiu de uma escola, de repente não teve todo o conhecimento que precisava? Tem esse desafio também, de repente, não estou acompanhando, preciso de uma ajuda aqui, tem isso também? Tem, acho que o projeto de vida, além dessas outras coisas que eu falei, também busca ajudar o jovem a lidar com essas dificuldades, né? Não só o trabalho de projeto de vida. A Mary, como coordenadora, também tem um papel de acompanhamento e de suporte aos jovens nesse sentido. E é por isso que a gente tem também, né, como elas comentaram, as oficinas de suporte na área de comunicação, na área de linguagens matemáticas e na área de tecnologia, justamente para conseguir dar amparo a esse trabalho de base que o jovem precisa ter para conseguir acompanhar os cursos e algumas áreas demandam mais, né? No segundo ano, acho que vale comentar que o jovem, junto com o Reciclar, escolhe as oficinas de suporte que ele vai participar de acordo com as áreas que ele precisa mais se desenvolver, seja porque ele está menos preparado ou porque a área que ele escolheu seguir profissionalmente vai demandar muita formação sólida naquele campo, né? Então ele tem esse trabalho e a gente tem um trabalho muito, assim como a gente olha a singularidade e propõe isso como valor do nosso programa, na escolha da área, cada um escolhe o rumo que quer seguir, a gente também tem um olhar muito customizado para cada jovem, né? Os nossos educadores, a nossa coordenação, então tem um apoio que é muito 1 a 1 ali que se faz no decorrer do trabalho. Então dá para reconhecer essas necessidades, sim, né? Sim. De acordo ali com o dia a dia, né? E o que vocês estão acostumados a ver. Mary, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo seletivo. Acredito que quem está assistindo a gente é jovem, tem essa faixa etária, pode estar interessado. São só os alunos do Jaguaré? Como é que é feito? Como é que é todo o processo? Tá. A gente começa o processo seletivo no segundo semestre do ano, né? Então todo ano, entre junho e julho, a gente já começa o processo de inscrição. Anteriormente a gente abriu um processo seletivo apenas no bairro Jaguaré, mas com o novo programa a gente está atendendo a Zona Oeste como um todo, né? E a Zona Oeste de forma expandida, porque a gente também atua com as escolas públicas de Osasco. Daí é um requisito, o jovem precisa ter idade de até 16 anos e estar matriculado numa escola da rede pública. Enfim, a gente monta um processo em que primeiro ele se inscreve. Uma vez inscrito, a gente já faz uma primeira análise do perfil para ver se ele tem idade, escolaridade suficiente para poder participar. E depois ele participa com a gente presencialmente de atividades, onde ele já experimenta um pouco do que a gente faz dentro do projeto. O que a gente não quer é que o jovem faça uma escolha equivocada e ele desista do programa. A gente abre poucas vagas, então o processo de seleção é para que o jovem conheça um pouco mais do Reciclar, a gente também possa conhecer um pouco mais desse jovem e identificar se realmente aquela formação é a que vai de fato complementar a formação desse jovem, já que a gente busca andar em paralelo com a escola, né? Então, tendo a formação dentro da série adequada, junto com a formação Reciclar e futuramente o curso técnico, esse jovem de fato vai mais preparado para o mundo do trabalho. Depois dessa primeira fase, tem alguns jovens que ficam e outros que não, é isso, né? Sim. Eu queria que você falasse então agora, Renata, um pouquinho sobre quem quiser ajudar, empresas, escolas, como faz, como entra em contato com vocês. A gente, né, na verdade, esse convite é aberto para empresas, para escolas, para pessoas físicas, né? Acho que todo mundo tem
possibilidade de apoiar, seja corporativamente ou na pessoa física. A gente tem uma área de relações institucionais, que está lá justamente no dia a dia trabalhando em contar o que a gente faz, entender da outra parte qual que é a motivação que leva a querer se envolver ou apoiar uma causa social, e tenta encontrar esse ponto comum aí. Eu acho que, e daí falando de pessoas físicas, a gente tem diversas formas. A gente tem desde mantenedores e padrinhos, que são pessoas físicas que contribuem mensalmente com um valor que elas mesmas definem para o programa. E a gente tem também, agora com essa mudança do programa da Nota Fiscal Paulista, a gente tem qualquer pessoa pode doar o crédito das suas notas fiscais paulistas, né? Doando cadastrando a nota no aplicativo da Receita, ou então entrando no site da Receita e vinculando o seu CPF à organização social. Então é um jeito da pessoa contribuir sem ter que colocar a mão no bolso, de certa forma, né? E sendo que o crédito que voltaria para a pessoa física é muito menor do que o que volta para a instituição. Então é um jeito aí que a gente tem de conseguir muitos novos apoiadores. Maravilha. Mais informações no site reciclar.org.br. Muito obrigada pelas informações de vocês e pela participação aqui no Nossa Entidade. Obrigada. O programa Nossa Entidade de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.